Muito bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Irei ler alguns versículos que se encontram no livro de Ruth, no capítulo 1, versículo 1, diz assim: Assim está escrito: Noemi e suas noras. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o de sua mulher Noemi, e os seus 2 filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém, de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, ficando ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa, e o da outra era Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Aleluia, glória a Deus. Aqui nós nos deparamos com uma cena de uma história de um homem que eu creio que em lugar de qualquer um outro procuraria ter tomaria essa decisão, pois já que ali a própria palavra está nos afirmando que houve uma fome, né? Então eu me lembro que quando eu era menino, faz tempo, mas eu me lembro, e eu morava no Nordeste. E sou de família nordestina, e sempre nessa época, principalmente na década de 70, houve também uma grande fome no Ceará, mais precisamente em Vaze Alegre. Nós morávamos há algum tempo em Vaze Alegre e alguns tempos em Cajazeiras, na Paraíba. Mamãe era paraibana, meu pai era cearense, e ali ficava naquele trajeto ali moravam alguns anos em Cajazeiras, alguns anos em Vaze Alegre. E houve uma fome na década de 70, e com certeza o meu pai se preocupava muito com essa questão de fome. Ele era um homem muito trabalhador, que queria sempre dar o melhor para nós, os seus filhos, a sua família, e assim ele se preocupava em muitas vezes até nos deixar sozinhos, filhos e esposa, e ia procurar algo que nos sustentasse, que nos alimentasse. E passando nesse capítulo 1 de Ruth, eu vejo que esse homem estava primeiro se preocupando com o alimento da sua família, porque a Bíblia aqui está falando de fome. A Bíblia está falando de necessidade fisiológica, fome. Então eu acredito que qualquer um pai de família, quando se vê ameaçado pela tal fome, ele procura, seja qual for, mas ele procura sempre meios para que venha saciar a fome da sua família. E Elimeleque, eu creio, não foi diferente, apesar de ter ido para alguma região que não era muito, talvez não fosse muito aceito pelo fato de ter pessoas pagãs, pessoas que serviam a deuses e não servia ao Deus Altíssimo, mas mesmo assim eu creio que Elimeleque não se corrompeu,
pois ele continuou sendo aquela pessoa separada e que temia sempre ao Deus dos céus. Aqui nós entendemos pela leitura que os filhos de Elimeleque foram e tomaram para si mulheres moabitas. Mas aqui eu não vejo a possibilidade de Elimeleque ter se misturado com essas pessoas. Então, muitas vezes nós tomamos atitudes, às vezes aparentemente precipitadas, mas nós não sabemos se nós estamos indo na direção que Deus está nos apontando ou se nós estamos indo por nós mesmos. Mas nós podemos observar que quando lá no finalzinho da história mesmo, do capítulo, se eu não me engano, capítulo 4, deixa eu ver aqui, capítulo 4 mesmo, né? Capítulo 4. Nós podemos ver que, apesar de Ruth ter saído de uma família que não era uma família temente a Deus, mas Ruth colocou no seu coração o desejo de ser temente a Deus e a sua recompensa foi maravilhosa. A recompensa de Ruth, sair de um meio de um povo pagão, um povo que não adorava a Deus, ao Deus Altíssimo, mas Ruth foi contemplada, foi uma mulher que teve o privilégio de ter na sua família um rei, né? Porque ela se tornou avó ou bisavó de Davi. Mais na frente a gente vai entender esta história de Ruth, a história de Elimeleque, que termina com um final feliz para Ruth. Por quê? Porque ela saiu do nada para o tudo, ou seja, ela saiu de uma família que provavelmente não tinha nenhuma possibilidade de conhecer ao Deus Altíssimo, mas ali ela foi introduzida em uma família real. Você vê que às vezes a gente pensa que tomamos decisões erradas, decisões que desagradam até ao próprio Deus, mas nós também podemos observar que muitas vezes é Deus que nos impulsiona a fazer aquilo para que os planos dele os projetos dele sejam realizados através de alguma atitude que nós tomamos há algum tempo. Não que Deus precise da nossa ajuda, mas se ele vai trabalhar conosco, é preciso que nós também temos a intenção de fazer algo para que aquilo venha dar certo. Porque se nós viver em desobediência à palavra, nós só vamos estar fazendo coisas erradas e assim a presença de Deus não será constante em nossas vidas. Para que isso aconteça, nós também temos que crer, temos que confiar, temos que acreditar que existe um Deus que está sobre todas as coisas e tudo é determinado por Ele, no tempo certo acontecerá. Amém? Glória a Deus. Receba essa palavra em nome de Jesus.